Nós cumprimentamos aqui todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica virtual ou digital, aqui da nossa igreja Assembleia de Deus, Missão em Solânia, Paraíba. E hoje, neste dia, nós temos uma surpresa, né? Vamos mudar aqui a nossa forma aqui de apresentação da nossa escola bíblica dominical. Então, vou aqui apresentar o nosso irmão Jonatas, auxiliar Jonatas Nunes, e enquanto ele se apresenta, e também convido ele para fazer a oração inicial deste trabalho. Irmão Jonatas. A paz do Senhor Fábio, a paz do Senhor, amados ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa manhã de domingo, na casa de vocês. Pedimos licença, peço que distribuam esse link. Estamos aqui debaixo da potente orientação do Espírito Santo para trazer conhecimento através da palavra do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, bondoso Pai. Estende tuas mãos potentes e soberanas, Senhor, sobre nós, nos dando graça nessa manhã, nos dando entendimento e sabedoria vindo do alto. Abre, Senhor, o entendimento das pessoas que estão recebendo essa aula em casa. Trabalha, Senhor, na vida de cada um e que os dons que serão apresentados nessa lição sejam para a edificação pessoal e da tua igreja, para todos sempre, até o dia da tua vinda. Amém. Amém. E para dar início à nossa escola dominical, após a oração, nós vamos ouvir aqui 2 hinos da harpa cristã, o hino de número 7 e o hino de número 349. Então, todos que possam acompanhar, nos acompanhem aqui ouvindo este louvor. Cristo cura sim.
esperamos aqui, em santo amor reunido, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e no teu sempre vigor, manda-nos já ao bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e no teu sempre vigor, manda-nos já ao bom Deus. O teu poder esperamos, ó glorioso Senhor, nos altos céus aguardamos, chuvas do Consolador. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e no teu sempre vigor, manda-nos já ao bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face temente, chuvas ligeiras mandar. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e no teu sempre vigor, manda-nos já ao bom Deus. Nós agradecemos ao nosso Deus. Nós ouvimos aqui 2 hinos de louvores ao nosso Deus. Convidamos aqui a todos os nossos irmãos e ouvintes para fazermos a leitura hoje devocional, que se encontra em Efésios, o capítulo 4, dos versículos de 8 a 11. Aos Efésios, capítulo 4, de 8 a 11. E diz assim: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, para pastores e doutores. Então, oremos pela leitura da palavra de Deus. Oremos também pelo ministério, nosso pastor. E nesta feita também agradecemos a oportunidade que o nosso pastor tem dado para estar aqui, também ao superintendente. Então vamos orar aqui também pelos enfermos,
os irmãos que estão impossibilitados de ir para a igreja e aqueles que estão cansados, afastados do caminho. Então, oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos, Jesus, esta oportunidade. Aplica a tua santa e gloriosa palavra, Jesus, em nossos corações. Abençoa, Jesus, o ministério, o nosso pastor, a sua família. Abençoa, Jesus, o evangelista, os presbíteros, diáconos, auxiliares. Abençoa teu povo, Jesus. Ajuda aqueles que estão enfermos, adoecidos, Jesus. Ajuda aqueles que estão cansados e abatidos. Também aqueles, Jesus, que estão desviados, cansados no caminho, Jesus, desistiram, Jesus, estão fatigados da força. Busca aqueles, Jesus, que não têm mais força de estar na tua casa. Abençoa os alunos, Jesus, que estão ouvindo e nos ajuda, Jesus, com teu Santo Espírito. Nós te louvamos e agradecemos, Jesus, por tudo. Amém. E dando prosseguimento aqui à nossa lição, nós estamos na lição de número 4. O título da nossa lição é A Atualidade dos Dons Espirituais. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 12 e o versículo 4. 1 Coríntios 12 e 4 nos diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática nos diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. E agora iremos fazer aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos de 1 ao versículo 11. E nós convidamos aqui nosso irmão Jonatas, para fazer a leitura aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11. Amém, irmão Fábio. Vamos ler. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme era guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Glória a Deus. E dando prosseguimento aqui, a nossa lição nos diz que o objetivo geral da nossa lição é apresentar a atualidade dos dons espirituais. Este é o nosso objetivo principal. Mostrar que os dons espirituais são atuais ainda, são eficazes, efetivos ainda hoje. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, apontar a necessidade dos dons espirituais hoje. Eu friso aqui na questão da necessidade. Nós vemos que a Igreja de Jesus ele tem a necessidade dos dons espirituais. É algo necessário, não é algo que você até pode não querer, mas que você vai ter uma dificuldade, você vai ter uma carência, como sendo algo necessário. Então é algo que quando falta, é algo que nos traz algum tipo de carência. Assim nós cremos. Uma outra coisa bem rápida, Fábio, era também que a gente tem que pensar, como sempre, no crescimento da igreja, né? Exato. A necessidade dos dons espirituais hoje ela é importantíssima para o crescimento da igreja, assim como foi na igreja primitiva, né, Fábio? E o segundo tópico, o segundo objetivo é situar a função dos dons
espirituais. Então, nós vamos aqui tentar descrever, tentar limitar a finalidade de cada dons, para que muitas vezes os dons não sejam mal compreendidos. Muitas vezes os dons são usados de maneira incorreta, porque eles são mal compreendidos. Só trazendo um adendo aqui, antes de a gente da lição de fato, mas nós vemos que muitos produtos hoje, eles têm um manual de instrução, porque normalmente as pessoas, antigamente, quando não vinha um manual de instrução detalhado, as pessoas sempre usavam da maneira inadequada. Muitas vezes você tem um produto e não conseguia utilizar da melhor forma possível, porque não compreendia a maneira que deveria utilizar-se. Existe até um caso curioso, que existia uma mulher que, quando ela dava banho no gato dela, ou no animal dela, ela colocava no forno. Ela esquentava o forno um pouco e deixava ele no calorzinho, né? Lógico que depois de desligado. Só que ela fez isso quando comprou um micro-ondas. Aí hoje é avisado, né? Você não pode colocar nada vivo dentro de um micro-ondas. Mas ela não sabia como é que um micro-ondas funcionava. Ela não tinha ideia de que são coisas diferentes. E uma coisa bem importante, Fábio, que é bem colocado, a gente já vê que essa era uma exortação para a igreja. Paulo escrevia a igreja de Corinto, e Paulo fazia essa exortação no sentido de que eles não fossem de fato desinformados, né? Exato. Ou que eles fossem, é justamente o que diz o texto no capítulo 12 e o versículo 1, que ele diz: eu não quero, irmão, que seja ignorante. Ele estava escrevendo a uma igreja que precisava, né, de um alinhamento no entendimento desses dons. Porque você vai ver lá no primeiro capítulo de Coríntios, irmãos, que Paulo dizia, pela graça de Deus, nenhum dom faltava para a igreja de Coríntios, mas precisava ser utilizado corretamente. E o terceiro objetivo específico e último é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, vamos entender que esta variedade de dons, e é utilizado numa variedade de pessoas, quando elas são utilizadas em conjunto, quando todas as pessoas trabalham no mesmo espírito, porque é o mesmo espírito que dá o dom a cada um. Então, se cada um é obediente a esse mesmo espírito, não existe confusão. O que estava, como você mesmo disse, a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Ela era uma igreja repleta dos dons, mas as pessoas não estavam no mesmo espírito. Por isso que muitas vezes, quando alguém ia falar em mistério ou alguém ia profetizar, as pessoas queriam todos ao mesmo tempo profetizar, falar em línguas, tudo enquanto alguém estava pregando, e era aquela confusão, porque eles não estavam o Espírito Santo estava neles, mas na verdade eles não estavam no mesmo espírito, todos no mesmo pensamento. Havia uma falta de unidade, né, Fábio? Era a unidade. Existia uma diversidade de dons, de maneiras como Deus agia com cada um, mas eles não estavam trabalhando em conjunto. Cada um trabalhava isolado, cada um fazia do jeito que achava que Deus mandou uma mensagem para mim, eu vou dar agora. E o outro diz, não, Deus também me deu, então eu vou falar. Aí começava a falar os dois ao mesmo tempo. Só que não entendiam que quem estava sendo prejudicado era a obra daquele que deu os dons a ele. Deu os dons, é verdade. Então, muito bem, muito bom. Então nós vamos entrar agora na nossa introdução. Vou ler só o início aqui da nossa introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Você tem algo a acrescentar aqui na nossa introdução? Fábio, eu só gostaria de fazer um friso aos irmãos, e eu sempre trago essa fala quando eu inicio as lições na sala, principalmente na sala dos jovens, irmãos. Eu, pela graça e misericórdia do Senhor, estou ministrando as aulas nos jovens, e pela bênção do nosso pastor e nosso superintendente, estou a ministrar essas aulas nos jovens. Uma coisa que é muito importante, tratando de pentecostalismo, e discutíamos há pouco antes do início dessa aula, é que esses dons espirituais, eles são uma realidade para a igreja de Cristo hoje. Eles existem ao nosso dispor hoje. Eles não cessaram, como alguns acreditam, com o fim do cânon sagrado, ou o término da escritura bíblica, assim como também não cessou com a morte dos apóstolos. Ele está disponível para nós até os dias de hoje, Fábio. E isso é interessante porque
para já deixar uma nota importante, Fábio, porque os dons, eles são dádivas, eles são presentes, eles são doados por Deus a nós. E para que nós possamos buscá-los no sentido de, como o Fábio falou, no sentido de edificação e crescimento do corpo de Cristo, assim como o nosso próprio crescimento. Os que acreditam na cessação dos dons, ou como o termo teológico, né? Os cessacionistas que acreditam no encerramento desses dons, não quer dizer que eles não tenham recebimento do Espírito Santo, mas, no entanto, o poder e a interação com o Senhor, acreditamos ser menor. Então, essa, Fábio, seria um ponto importante para fazer dessa introdução, que era justamente de trazer para que nossa igreja ela tenha esse crescimento espiritual com a presença e atuação aumentada e expandida do Espírito Santo. É muita boa colocação. E até queria fazer uma adenda aqui. Vamos ver se você... porque muitas vezes a gente também não pode pensar que a nossa igreja é pragmática, que ela está só atrás da prática, da experiência. Mas é evidente que o movimento pentecostal, em especial a Assembleia de Deus, é uma igreja que teve e tem um crescimento que é sem igual em qualquer outra igreja. Não é um mérito da denominação em si, não é um mérito dos pastores ou de qualquer outra pessoa que existe hoje ou veio no passado. Mas nós sabemos que é um mérito na crença e na fé do poder do Espírito Santo. Nós vemos que este poder fez uma diferença. É inegável que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja, hoje ela é a maior igreja no Brasil. E havia igrejas muito mais antigas, anteriores à Assembleia de Deus, quando ela chegou aqui. E nós vemos que o crescimento dela, apesar de todas as questões hoje na nossa modernidade, mas ela ainda continua a crescer. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo, a crença neste poder, ela faz uma diferença. E esta diferença é palpável, essa diferença é visível. Mas voltando a dizer, nós não buscamos a questão da experiência ou o pragmatismo, dizendo, olha, é isso porque eu estou provando isso, mas que o que acontece é uma evidência a mais daquilo que nós estamos falando. Não é somente palavras, nós já estamos dizendo que existe uma diferença e nós mostramos. Nós não estamos dizendo também que quem cresce é porque Deus está aprovando, mas que existe algo diferente. Então é algo a meditar, né, a se pensar. O primeiro tópico nos diz aqui: a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. E o primeiro subtópico diz: exortação a conhecer os dons. Então, deixa aqui a pergunta aqui. Os dons espirituais, como nosso irmão Jonas poderia definir os dons espirituais? O que ele teria a dizer aqui quando alguém perguntar o que são os dons espirituais? Qual seria a sua resposta? Fábio, o nosso entendimento, irmãos, e é importante demais, eu trouxe e vou mostrar aos irmãos, essa é a nossa declaração de fé. Eu trago sempre, Fábio, à sala, e é importante que os irmãos tenham conhecimento dela, porque o nosso entendimento a respeito dos dons espirituais, e aí eu posso falar agora, não somente alinhado com a declaração de fé, mas também com o entendimento advindo do estudo bíblico, é que esses dons, eles são capacitações especiais, vindas da parte de Deus, né, para o crescimento tanto da edificação da igreja, mas também para o bem de outros, né? Então, se alguém chega e pergunta quais são o que são dons espirituais, elas são esses presentes, irmãos, que Deus nos dá para justamente expansão da igreja. E eu fiz numa das nossas salas de redes sociais, num dos grupos de WhatsApp, não tenho lembrança agora, eu fiz uma paráfrase do hino de Luiz de Carvalho, que ele diz: ninguém detém, é obra santa. Então, se eles são dons espirituais, se eles são advindos do Espírito, que é como veremos no subtópico 2 aqui dessa necessidade dos dons, se ele vem do Espírito Santo, ela traz essa prosperidade em crescimento para a igreja,
né? Então, eu posso definir, assim como nossa declaração de fé e assim como grandes teólogos pentecostais, como é o caso do pastor Antônio Gilberto, eu tenho um entendimento que eles são dotações e capacitações sobrenaturais que, através do Espírito Santo, veja que aí a gente já coloca a pericorese da lição 1, né, Fábio? Da introdução da lição da nossa revista, para expansão da obra e edificação dos santos. Os santos somos nós. Então, como vimos na lição passada, através de oração, através da oração, através de língua, a gente tem uma edificação espiritual, né? Então, para isso, a gente tem essa necessidade dos dons. Então, nós vemos aí como os dons não são só atuais, como são importantes, e também ratificar aqui que quando a gente fala da declaração de fé, alguém possa até julgar dizendo, mas e a Bíblia? A pessoa não vai. Sempre tem alguém que diz É assim: verdade. por que não mostra a Bíblia? Por que não mostra a Bíblia? Por que mostrou um livro? Lá vai. A questão é o quê? É que a nossa declaração de fé, ela não foi tirada da mente de alguém. Ela foi tirada da Bíblia. Agora que, como nós bem sabemos, a Bíblia, ela não vem de maneira ordenada os seus assuntos e os seus temas. Ela não vem dizendo, ela vai trazendo os assuntos de maneira como Deus assim o quis. Mas a nossa declaração de fé, com o apoio de décadas e a gente já tem mais de 100 anos, juntaram todo o conhecimento e organizaram em setores o que é, vamos ouvir falar, o que é a Bíblia, quem é Deus, Espírito Santo, só para as pessoas terem um conhecimento, um entendimento de que a declaração de fé não é um documento feito por homens, não é um documento que saiu da cabeça de ninguém. Se você pegar a declaração de fé, existem dezenas, milhares de citações da Bíblia em todos os lugares, porque tudo que eles estão afirmando, eles vão afirmar com uma citação bíblica. Agora é bom nós termos elas em mãos, porque ela vai facilitar a gente encontrar algum assunto E unificar o nosso pensamento, né, Fábio? Unificar o exatamente. nosso pensamento. Porque Isso é muitas importante. vezes, qual é a dificuldade que existe hoje na ausência, no desconhecimento dessa declaração, que é o que está falando a própria Bíblia. É que muitas vezes hoje, é o que nós vemos, hoje alguém ouve o nosso pastor na igreja, mas também ouve um pastor, ninguém sabe de onde, na televisão, na Inclusive, internet. né, Fábio? Inclusive cessacionistas, né? É. Inclusive pastores cessacionistas que causam confusão, às vezes, na mente de alguns. Então, imagina, você ouve um pastor que ele é um homem de Deus também, não deixa de ser um homem de Deus, mas ele não crê que existem os dons espirituais. E na nossa igreja, você ouve o pastor dizendo que existe. E na televisão ou na internet, você ouve dizendo que não existe. Mas você diz, aquele homem era um homem de Deus, um homem tão bom. Mas isso não desqualifica o que a Bíblia diz. Ele pode continuar sendo um homem de Deus, mas mesmo homens de Deus, eles podem se equivocar quanto à sua teologia, quanto ao seu ensino. Exatamente, Fábio. E o Muito que bem colocado. nós estamos dizendo, há muito tempo aqui a nossa igreja, ela não só está pregando este ensino da crença, da atualidade dos dons, mas nós vemos o resultado, né, desses dons. Vamos entrar aqui no nosso segundo subtópico. Pneumatikos e carisma, né? Isso. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Então, um é um adjetivo, que é pneumatikos, que quer dizer espiritual. E diz aqui que na forma como Paulo emprega, na Bíblia ela pode ser de uma forma substantivada, que significa das coisas espirituais. E o substantivo carisma, que significa dom, ou um cognato de charis, que significa graça. Então, esses dois termos estão falando dos dons espirituais. Dons espirituais, pneumaticos. Dom, carisma. Você tem alguma coisa aqui a nos acrescentar, a nos trazer aqui também sobre esses termos? Fábio, eu queria fazer somente um adicional, muito rápido. Porque quando tanto o comentarista como o apóstolo Paulo, ele coloca a divisão desses dois termos nesse tópico, ele quer fazer uma apresentação, primeiro, na primeira citação do pneumáticos, que é o versículo 1, eles são das coisas espirituais, assim como o das carismatas, né?
que ele aparece citando nos versículos 4 e 9 do capítulo 12, que ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o dom que está sendo citado, assim como no versículo 9, os dons que são citados são os dons citados na carismata. Então, fazendo um contexto com o versículo primeiro citado, né? Com o versículo das coisas espirituais, acerca das coisas espirituais. Eu não quero, irmão, que sejais ignorantes, é a procedência de onde vêm esses dons. A procedência dos dons, ela vem do Espírito, e aí ele faz ele traz para nós na citação da forma substantivada, e eu quero, irmãos, que vocês entendam uma coisa, e a gente comentou há pouco. É muito importante fazer um friso acerca do pastor Ezequias Soares, que ele é um dos exegetas mais importantes no Brasil hoje, sem dúvida. E ele traz isso com um certo peso. Ele traz ela muito debruçada, muito rebuscada na lição, mas aí os irmãos precisam dar um desconto ao irmão, né? Ao irmão Ezequias, porque ele é um exegeta tanto de formação acadêmica, assim como também pela questão de capacitação de dons. Mas, Fábio, eu queria agora retornar a pergunta para você, fazendo que você fizesse uma distinção, se você consegue fazer uma distinção, no seguinte sentimento: ora, se são espirituais, se os dons são dádivas, se eles são presentes, assim como está relacionado nos versículos 4 e 9, se eles vêm dados pelo Espírito Santo, de que forma nós, do movimento pentecostal ou do nosso pentecostalismo, precisamos aprender e criar uma diferença dos movimentos carismáticos, dos movimentos que eles tentam ensinar os dons? Não é verdade? Eu queria que você fizesse uma apresentação nesse sentido agora para a gente. Então, trazendo aqui O retorno da pergunta, né? tentando responder aqui, existe uma diferença, como a gente já vinha conversando aqui, né, do pentecostalismo e do movimento carismático. O movimento carismático, diferente do pentecostalismo, como eu estava conversando aqui em off com o nosso irmão aqui, o movimento pentecostal, ele é um movimento que surgiu antes da questão da crença ou da busca dos dons, ou sequer do batismo do Espírito Santo. Mas primeiro veio de uma busca incessante de conhecimento bíblico, aprofundamento, e juntamente com isso, uma busca numa vida mais piedosa, numa vida mais num devocional, numa santificação. E a consequência de estudo bíblico, meditação nos livros bíblicos, na palavra de Deus, e santificação, uma vida piedosa, santa, trouxe agora a realidade, o pentecostalismo. Então é um movimento que ele tem o seu estofo, ele tem a sua base, a palavra de Deus, a teologia, mas também uma vida santa, um devocional, uma piedade. O movimento carismático, ele tem uma dificuldade porque ele nasceu já há pelo menos uns 60 anos depois que o movimento pentecostal já havia nascido. E ele deu ênfase muito grande nos dons, mais nos dons do que na questão. Ele não tinha o firmamento ou a base. Ele não tinha toda a preparação que o movimento pentecostal havia conseguido para chegar onde ele estava. Então, muitas vezes, como ele está dizendo aqui, como ele disse, muitas vezes a pessoa, nesta ânsia de ter os dons, muitas vezes, então, quando não consegue, aí agora tenta alcançar a todo custo. Tanto é que existem pessoas que, como a gente já viu, pessoas que estão em casa treinando falar em línguas. Como é que você treina uma coisa que é o Espírito Santo que lhe dá? Como ele disse, bem disse, é um dom. Ele que lhe dá. Eu não posso treinar uma coisa, não é impossível. Treina uma cura, né, Fábio? Ninguém pode treinar uma cura. Como é que pode? Eu vou ficar treinando aqui até eu conseguir, não existe isso. Então, qualquer um dos dons são bênçãos, dádivas, mas a questão é porque lhe são movimentos que faltam o quê? Faltam uma base, um aprofundamento. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Existem muitos movimentos desses, que existe muito movimento mesmo. Movimento existe demais. É muito movimento, é muito sobe, desce, levanta a mão, e todo tipo de coisa acontece. Mas o que lhe falta é fundamento bíblico. O que lhe falta é pregação e palavra de Deus. Existem cultos hoje que existe de tudo.
A pessoa movimenta, cura, expulsa demônio, faz de tudo, mas não tem pregação. Se fala de tudo, mas não fala muitas vezes de salvação de almas, não fala de arrependimento. Muitas vezes não existe uma palavra confrontadora, aquela palavra que expõe o nosso pecado, expõe a nossa falha, mas só existem palavras que afagam o homem. E essa é a diferença do pentecostalismo. O pentecostalismo veio para quebrar o homem. Eram mensagens que vinham para quebrantar o homem, porque quanto mais o homem se quebrantava, mais Deus conseguia usar eles. Hoje nós vemos que o movimento carismático é um movimento que é triunfalista. A gente é vencedor, 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 a gente é vencedor. Mas a gente não pode ser arrogante. Este é o perigo. Existe uma arrogância que está agora minando agora do movimento carismático e querendo entrar agora no movimento pentecostal. O movimento neopentecostal é fruto disso. O movimento neopentecostal é um movimento carismático, não é um movimento pentecostal de fato. Ele só tem o nome neopentecostal. Então é isso que nós devemos tomar cuidado, porque depois a gente pode entrar neste barco, nessa canoa furada, muitas vezes olhando, não, mas lá tem cura, não, mas lá tem milagres, eu vejo. Mas a questão é que aqui tem também, só que aqui tem Bíblia, aqui tem teologia, aqui tem ensino bíblico, aqui tem fundamento. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer dizer isso. Mas a gente quer dizer que qualquer igreja, ela precisa estar fundamentada os seus ensinos na palavra de Deus. Aos irmãos que são mais, né, porque os irmãos que são mais debruçados sobre o estudo teológico, e é bom que o Fábio faça isso, e eles também estão nos assistindo na transmissão, temos pastores assistindo nossa transmissão, é importante fazer esse friso que Fábio trouxe, porque nós somos uma igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja tanto de ortopraxia como de ortodoxia, né, Fábio? A gente tem tanto doutrina, né, como a gente também tem uma ação, mas pautada pela palavra. Isso é muito importante fazer essa colocação, para que a gente possa ter esse entendimento. Fábio, eu creio que isso que você faz, ela abre um gancho muito bom para o tópico 3, sobre o que são os dons espirituais. Aí que nós vemos aqui, que a lição nos diz. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então nós vemos que os dons são capacitações especiais e sobrenaturais. Então, como já foi dito, se é sobrenatural, ela não pode ser alcançada ou encontrada na natureza humana. Ela é dada, como foi dito também, uma dádiva, um dom de Deus. É concedida pelo Espírito de Deus. Então, o homem não pode dizer quando vai ter esses dons, nem qual dom vai ter, e nem quando vai usar estes dons. E diz mais aqui, ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Ele serve para o serviço na obra de Deus, a pregação, e também a edificação tanto de si mesmo, mas principalmente a edificação do seu próximo. A gente edifica a igreja, os irmãos, e isso sempre ainda com um enfoque principal da salvação de almas. Tudo isso é feito para a salvação de almas. Nós nos edificamos, Deus nos dá dons para que eles sejam utilizados para que as pessoas lá fora possam ser alcançadas pelo poder salvador do Evangelho. Esse é o principal motivo, né, desses dons. Existe algo aqui a você Não, Fábio, eu gostaria que você lançasse na transmissão 2 Coríntios 4:7, que é colocado aí. Vocês vão ver a fala do apóstolo em 2 Coríntios 4:7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A versão NVT diz assim: nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós, Fábio. Isso é importantíssimo. Isso porque aí, irmãos, vejam só, nós estamos aqui sob a tutela do Espírito Santo. Nós estamos aqui trazendo ensino, e ensino sadio para os irmãos. E aí vejam só uma coisa,
existe, Fábio, hoje um movimento, e infelizmente, aí eu faço de novo, eu peço uma licença poética ao apóstolo Paulo de dizer que não queremos, Paulo dizia que não sejais ignorantes. Então, irmão, é o nosso desejo como professor e é o desejo do nosso pastor que os que recebem essa aula, eles não ajam de forma ignorantes. São grandes as responsabilidades das pessoas que vêm, que são dotadas com esses dons. E aí, irmão, o que é que acontece? Hoje existe, e nós fomos infelizmente conhecidos por isso, Fábio. Nós fomos infelizmente conhecidos como os crentes que faziam barulho e os crentes que ficavam falando raprapá, reprepé em tudo quanto era lugar, buscando profecia, buscando revelação. Era como se fosse uma bruxaria pentecostal, Fábio. Poderia até dizer assim. Mas, na verdade, irmãos, aos irmãos que possuem essa dotação de dons espirituais, vejam que são um presente dado por Deus, né? E aí, eu queria fazer isso, por quê? Porque se você entra hoje nas redes sociais, nós estamos pregando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós não estamos pregando, e eu gosto muito do presbítero Everaldo, quando ele diz o falso pentecostalismo, né? A gente está pregando um pentecostalismo que, assim como diz a palavra em Coríntios, agora foi lida há pouco, ela vem de Deus. E aí, hoje, nas redes sociais, existe um movimento em cima de revelação bíblica, profecia bíblica. A pessoa entende, na maior parte das vezes, Fábio, conhece a vida de qualquer pessoa hoje através de uma rede social, porque está lá a pessoa colocando tudo. E aí se vale disso para engano, irmão. É mentira. Ele está lá dizendo coisas que acontecem, sabe da vida da pessoa todinha, Fábio, no Facebook da vida, sabe da vida da pessoa todinha no Instagram da vida, e agora eu vou trazer uma revelação para você. Irmãos, ela é uma manifestação espiritual dada pelo Espírito. Então, que fique bem anotado essa palavra, para que essa realidade que nos é dada hoje, né, pelo Espírito Santo, ela é séria também. Amém, Fábio? Amém. E já um gancho para o nosso próximo tópico, que fala aqui, a função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. O primeiro subtópico nos fala aqui a lista dos dons. Há quem acredita que existam apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos de 8 a 10 da nossa leitura bíblica em classe. Aí eu pergunto aqui ao nosso irmão Jonatas, você concorda ou discorda que só existem 9 dons espirituais? Eu entendo, Fábio, que eu não concordo que existam somente 9 dons espirituais, certo? Mas eu entendo, a própria Bíblia fala sobre várias listas que incluem outros dons. Inclusive, essas listas, a gente tem que entender que essas listas de dons, o pastor Antônio Gilberto, inclusive, ele diz que talvez existam dons, talvez, eu achei interessante essa colocação dele, talvez existam dons que nós nem sabemos ainda de defini-los. E é interessante isso, porque se nós pensarmos, por exemplo, Fábio, no dom de maravilha, o dom de maravilha ele existe, a operação de maravilhas ele existe hoje. A gente pode tem pessoas dotadas com esses dons hoje? Certamente, né? E agora que vemos manifestações desses dons, aparentemente, não. Então, assim, eu concordo que os dons listados no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, que são a famosa lista dos 9 dons, eu creio que esses dons eles são mais de manifestação súbita, como falava há pouco. Ou seja, as manifestações súbitas no sentido de que a inspiração do Espírito ela venha naquele momento e ela recaia sobre a pessoa e aquela pessoa seja utilizada o dom. Em que sentido, irmão? Veja bem, o diácono Fábio ele vai prosseguir com a leitura e a gente vai conseguir solidificar isso melhor. Mas respondendo à pergunta de Fábio, por exemplo, se há um dom como o dom de pastor, não é verdade? Ele não é pastor no momento. Ele é pastor sempre, né? Então ele é dotado além disso, ele é dotado com dons de manifestações súbitas.
O dom de manifestação súbita, nós podemos pegar e usar ainda o exemplo como pastor, ele pode ser utilizado no dom de profecia. E esse sim está incluído na lista dos 9 dons. Entende, Fábio? Então eu penso nesse sentido aí. Vamos aqui seguir aqui, a gente vai aprofundar aqui Isso. este entendimento, mas nós estamos compreendendo. Diz aqui, mas o apóstolo Paulo apresenta mais 2 listas de dons espirituais neste mesmo capítulo, uma com 8 dons, no versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista, os versículos 29 e 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Acredito que seria, né, pertinente, né, se nós fazemos a leitura aqui. Isso. Eu peço aqui, a gente vai colocar aqui na tela, eu peço aqui para o nosso irmão Jonatas fazer a leitura. Primeiramente, Romanos capítulo 12, dos versículos 8, do 6 a 8. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Fábio, deseja que eu leia o Efésios 4, Fábio? Sim, por favor. Efésios capítulo 4, deixa eu só colocar aqui também na tela. 4, de 8 a 11. Perfeito. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória a Deus. Amém. Então nós vemos que existem 2 listas aqui, além da lista que foi lida aqui em 1 Coríntios, o capítulo 12. A primeira lista que se encontra aqui em Romanos é conhecida, segundo os teólogos, é identificada, não existe esse nome na Bíblia, mas é identificada como os dons de serviço, porque é os dons que são usados para servir a igreja de Cristo. Como já foi dito aqui, profecia, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação, o que exorta, use o dom em exortar, o que reparte com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, são dons que Deus compartilha para o serviço, para a igreja, para aquele que tem este dom, ele sirva a igreja. Existe uma edificação, exortação, de ministração. Então, nós vemos que aqueles que trabalham na igreja, eles têm um dom. Não é o dom espiritual, são dons de serviço. Então, acredito eu, vou até também perguntar ao nosso irmão Jonatas, se esses dons, eles carecem ou não do batismo com o Espírito Santo, ou são dons que possam ser alcançados, algum deles, não todos eles, algum deles, eles possam ser alcançados por alguém que ainda não seja batizado, são iguais aos dons espirituais? O que você pode nos trazer aqui? Fábio, irmãos, me coloca agora numa saia justa, hein? Veja que coisa, ó, o sorriso dele denuncia, viu, irmão? Veja bem, Fábio, eu entendo que esses dons, se nós pensarmos numa ordem cronológica, certo? Isso também não é uma resposta engessada, certo, Fábio? Ela pode ser modificada. Se nós pensarmos numa ordem cronológica e se nós pensarmos na atuação do Espírito Santo, na dotação de dons durante toda a história do mundo, eu não diria somente da igreja, pessoas no Antigo Testamento possuíram dons, não é verdade? A Bíblia fala de Daniel, a Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de uma série de nomes do Antigo Testamento que eles foram possuídos de dons e não necessariamente, irmãos, eles receberam o revestimento do batismo no Espírito Santo. Então, Fábio, eu entendo que pensando por esse lado, os próprios discípulos e apóstolos, eles possuíam dons, eles executavam curas
antes do revestimento do Espírito Santo. Compreende? Então, eu penso que sim. Eu penso que os dons, eles não necessariamente eles venham no sentido apenas de que haja revestimento de poder, ou seja, a evidência física que nós cremos com o batismo no Espírito Santo. Eu entendo que sim, Fábio. Eu entendo que as pessoas elas podem possuir dotações espirituais da parte de Deus e não necessariamente terem sido evidenciadas com o batismo no Espírito Santo. Eu também acredito que concordo, né, com o que você está dizendo. Tanto é que nós vemos que ensinar não é uma característica exclusiva de quem é batizado com o Espírito Santo. Senão a profissão de professor estaria reservada apenas aos pentecostais, não é verdade? É verdade, Fábio. Né? Então nós vemos que agora o que eu acredito, e acredito que você concorda, é que aqueles que são dotados, aqueles que alcançaram o batismo com o Espírito Santo, nestes dons aqui que foi lido aqui, que a gente vai falar dos outros dons também, eles têm uma condição de exercitar e exercer esses dons num nível superior, acima Sem de dúvida. qualquer... mas que alguns deles, lógico que profecia, é evidente que ele está aqui, mas também ele está também nos dons espirituais. Sim. Ele está nas duas listas. Então, como ele está... Os dons espirituais já deixa bem claro que é necessário, existe uma necessidade vinculada a ser batizado com o Espírito Santo. Por isso que são os dons espirituais, pneumáticos. O Espírito Santo tem que estar envolvido diretamente na questão do batismo, a pessoa tem que estar preparada para receber. Os dons de serviço, nós vemos que são coisas que nós observamos que existem em pessoas que até não são crentes, mas e também pessoas crentes que também não são batizadas. Agora, é claro, como já foi reafirmado, que as pessoas têm este dom num nível mais intenso. E voltando aqui agora, entrando aqui em Efésios, no capítulo 4 aqui, ele fala aqui dos dons que são chamados de dons ministeriais. Fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Estes outrora, acredito eu, e depois o nosso irmão Jonas vai confirmar ou negar, acredito eu que estes dons, eles carecem de que a pessoa possa, para exercer de maneira... É difícil afirmar com exatidão, Categoria, porque né? existe pastores que não são pentecostais, né? Sim. Aí eu posso ser até ingrato com esses pastores, dizendo que eles não são pastores, né? É difícil, mas eu sei como, da mesma forma como os dons ministeriais, que aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele com certeza exerceria melhor esses dons. E nós lendo aqui em Timóteo, as exortações que Paulo faz a Timóteo sobre o presbítero, nós vemos que ser cheio do Espírito Santo é uma característica essencial. E ser cheio do Espírito Santo, apesar de em alguns momentos não se identificar como ser batizado, mas normalmente ser cheio do Espírito Santo é uma característica, é uma consequência. Você é cheio do Espírito Santo, consequentemente você ia ser ou vai ser, se já não foi, batizado. Então nós vemos então que eu acredito que esses dons ministeriais, quase na sua totalidade, se não todos, carece principalmente, né, no nosso meio, agora em se tratando, a gente saindo aqui do meio geral, né, do meio do evangelismo geral, mas no nosso meio, no meio assembleano, qualquer um desses dons ministeriais ele só pode ser alcançado dentro da nossa teologia, da nossa crença. Ele só possa ser alcançado por aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Fora de outras igrejas, aí a gente não pode... É um terreno já mais dificultoso, né? É uma coisa, Fábio, somente um adicional. Isso é somente isso é um adendo. Que a questão do batismo no Espírito Santo, ele aumenta, não necessariamente, mas ele aumenta, não necessariamente que eu diga assim como se fosse obrigatoriamente acontecer isso, mas o batismo no Espírito Santo, ele tem a capacidade de aumentar aquele serviço. Ora, a pessoa que é batizada e cheia na plenitude do Espírito Santo, ela é uma pessoa que busca mais santificação. Ela é uma pessoa que está mais alinhada no sentido de intimidade com o Senhor.
Entendam, não estamos falando aqui que as pessoas que falam mais línguas, né, Fábio? Não. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo, porque vimos na lição passada que é um batismo diferente de batismo com o Espírito Santo, que é a inclusão no corpo de Cristo. Então, aquelas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, elas estão mais, digamos assim, doadas em sintonia ao Espírito, no sentido de busca. Então, se a pessoa possui, um exemplo, um dom de profecia, ela está mais atrelada à busca ao Senhor e, consequentemente, maior resposta da parte do Senhor. No entanto, não quer dizer que as pessoas e pastores e irmãos que nos ouvem de outras igrejas, eles não quer dizer com isso que eles não sejam, às vezes, até dotados de fervor espiritual. Não, não é dessa forma. Nós, quando estamos alegres na presença, num culto presente do Espírito Santo, é natural que haja uma emoção maior. Ora, o Espírito Santo também trabalha, irmãos, nas nossas emoções. Mas isso não quer dizer que. Mas isso quer dizer que aquela pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela é mais impactada a buscar mais da parte do Espírito Santo, diferente dos irmãos que não creem no batismo ou na atuação dos dons. Fábio, eu queria que você fizesse, para você passar para o próximo tópico, eu só queria somente deixar frisado uma nota que o nosso comentarista diz, que ele diz assim, que em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, certo? Então, irmãos, eu só queria deixar esse friso para vocês, para ir para o próximo tópico, porque os dons, eles também atuam em conjuntos uns com o outro, e veremos agora na parte dessa classificação teológica do segundo tópico. Então, no nosso tópico de número 2, o subtópico, a classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. O outro, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E o outro, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Aqui ele está trazendo uma classificação que normalmente é utilizada nas teologias sistemáticas e em outros livros de teologia. É claro que na Bíblia não traz especificado qual seria, se essa divisão ou outra divisão é a mais correta, mas ele tenta juntar assuntos, dons que são similares. Ele tem uma visão de que existem os dons de revelação, de poder e de inspiração. Então nós vemos que, eu queria perguntar aqui ao nosso irmão Jonatas, o que você acha que cada um dentro dessa divisão, o que essa divisão pode nos trazer, nos ensinar, porque toda divisão, organização, ela tem um ponto de vista, mas tem algo a nos ensinar, né? O que você acha que poderia nos trazer aqui sobre esse tema? Bem colocado, Fábio. Só ratificando aqui, eu fiz aqui nesse dons de revelação, que se inclui a palavra da sabedoria e a palavra da ciência e o discernimento do Espírito, né? Eles estão relacionados com o conhecimento sobrenatural, Fábio. E ratificando aquilo que falamos, Salomão foi um homem muito sábio, dotado certamente desse dom. Não é verdade? Então, certamente desse dom. Fábio, eu gostaria de fazer somente uma passagem muito rápida em cima disso aqui. Era que os irmãos precisam entender que esses dons, essa divisão, essa categorização desses dons, elas nos facilitam no entendimento, até na nossa própria didática, né? De nós entendermos aquela apresentação no sentido de transformar, como foi dito no tópico passado, cada vez mais real e dinâmica o aprendizado, né? Por exemplo, hoje, mais do que nunca, estamos carentes de dons de discernimento. Mais do que nunca. Não é verdade? É verdade. E aí é importante a gente fazer esse friso no sentido do seguinte:
essa divisão, ela não coloca dons em superioridade a outros dons, mas dons em colocação para a necessidade da igreja e edificação pessoal dentro da dotação da pessoa, né? Para a pessoa. Exemplo, uma pessoa que é, como dissemos hoje, como dissemos agora, o dom de discernimento. Você chega hoje na nossa igreja, naturalmente, uma pessoa que chega lá para dar uma palavra e ela está trazendo essa palavra não alinhada com as escrituras, por exemplo, de forma sutil, né? Ora, se a gente pensar, se a gente prestar atenção, quantas manifestações do próprio Satanás não são alinhadas, parecidas ou imitadas com milagres e obras do Senhor, não é assim? Então, para isso, essa divisão é importante no sentido de fazer um entendimento didático. Entende, Fábio? Agora, naturalmente, né, que se a gente for fazer um debruçar sobre a atuação de cada um dos dons, o próprio comentarista vê que não vê espaço para divisão dentro dessa aula sobre a atuação de cada um desses dons. Aí, para nós tentarmos aqui fortalecer aquilo que nosso irmão está dizendo, eu queria ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 31. Que diz aqui a palavra de Deus, e a gente vai depois nos debruçar sobre esse texto. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu vi essa semana, enquanto nós estávamos estudando, eu vi não sei se foi uma pregação ou alguém ministrando esta aula aqui. Mas aí alguém perguntou, mas existem dons melhores ou piores, né? Nosso irmão acabou já dizendo, né? Antecipando esta resposta, porque não existe dons melhores ou piores. Os dons não existe uma categoria, como já foi dito aqui. Existe aqui, como o tópico nos diz aqui, a função dos dons espirituais. Existe uma funcionalidade, existe uma função dos dons. Então, existem os dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então, não existe dons melhores ou mais importantes. O que existe funções em cada dom. Então, ele está dizendo, quando ele diz melhor, é um dom que esteja dentro da funcionalidade daquilo que você está buscando, para aquilo que você está querendo fazer para a obra de Deus. Se você está querendo pregar o evangelho, então, muitas vezes, o dom de variedade de línguas não é o dom ideal. Ele é o melhor dom para a oração, mas para a pregação ele não é o dom mais efetivo, a não ser que ele venha aliado a outro dom, que é o dom de variedade de línguas, não, de interpretação de línguas. O dom de interpretação junto com o dom de variedade de línguas, ele pode trazer agora um entendimento completo. Mas quando você está pregando normalmente, os dons de revelação são os dons mais adequados que você deve ter. Então, para cada ação que nós iremos executar aqui na obra de Deus, na casa de Deus, conhecer as funções, conhecer aqui o funcionamento de cada um dos dons, vai nos orientar a dizer qual é o melhor dom. Não melhor, como já foi dito, porque um é melhor do que o outro, não. Melhor para aquela situação, melhor para aquele momento, melhor para aquele serviço, melhor para aquele trabalho, melhor para um momento determinado, uma obra específica. Então, por isso que a lição está dizendo, você deve conhecer melhor estes dons. Conhecer melhor os dons, então ele é tão importante, ele é tão tão essencial por causa disso. Vou tentar aqui trazer novamente aqui, que nosso irmão precisou aqui se ausentar um pouco. Sair sem pedir licença, não foi, Fábio? Não, mas não, foi sem por uma problema. justa posição. O que eu estava dizendo aqui, quando a Bíblia diz de melhor, não é melhor no sentido de equiparação aos outros dons, mas melhor em relação à sua funcionalidade ou à sua utilidade dentro da obra de Deus, né? Então, nós vamos aqui no ponto 3, no subtópico número 3, a classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional
feita pelo próprio apóstolo, em 3 grupos. Um grupo de 2, um grupo de 5 e um grupo de 2 novamente. Que 2 vezes o adjetivo grego, héteros, outro de tipo diferente, como em outro pelo mesmo espírito. Aí a divisão aqui é feita da seguinte forma: dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernimento, de discernir os espíritos. E o último, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então nós vemos aqui que a classificação feita pelo nosso irmão e teólogo Stanley M. Orton, e seguindo um conceito que ele encontra, ele acha ou ele observa dentro do próprio texto bíblico, ele divide de uma maneira diferente. O que nosso irmão Jonas poderia dizer desta visão diferente, se tem algo a nos acrescentar, uma divisão que como nós foi dito, organizar as coisas, os temas bíblicos é importante, mas a gente trazer uma organização diferente também traz. Qual a importância que pode trazer? Nós vemos de uma perspectiva diferente, a mesma questão, né, mas de uma perspectiva diferente. O que você pode nos trazer? Fábio, eu sempre faço, como eu comentava, e o amigo já tem mais amizade comigo, já sabe que eu funciono mais assim. Eu acho que esse tópico, honestamente, antes de qualquer coisa, ele não era um tópico que se adequasse bem para a nossa lição. Até porque, irmão, se nós percebermos o tópico 3, ele está muito alinhado com a classificação teológica, não é verdade? Ele está muito alinhado com essa classificação teológica. E parece que esse tópico, ele foi mais escrito num sentido de instrução, no sentido mais de instrução para exegética, né? Mais de categoria, né? Assim por falar. No entanto, eu tenho uma aplicação para essa divisão, Fábio, que até alguns outros teólogos já também fazem isso, que como eu posso falar, algumas ressalvas. Seria a palavra correta, seria essa, seriam as ressalvas. Por exemplo, se nós percebermos o versículo 7 de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, era isso que eu queria fazer, um adicional. Os dons, esses dons que ele encaixou, que ele fez essa divisão, e aí o irmão pode fazer sua ressalva. Esses dons que se incluem, por exemplo, eu discordo que esses dons do ensino e o dom da pregação, ele venha no sentido de que ele seja uma manifestação súbita, mas isso é somente um entendimento, certo, Fábio? E aí eu queria ouvir sua ressalva nesse sentido. Mas eu entendo que ele alinha-se mais com os dons lá do ministério, entende? Ora, porque, irmãos, o que é que acontece? E eu comentava com o Fábio, e ele vai fazer um reforço, naturalmente, é que esses dons de ensino e dom de pregação, na maior parte das vezes, principalmente por pregadores pentecostais, eles vêm da seguinte forma: o Espírito Santo vai me dar a palavra. Ou o Espírito Santo vai me dizer o que eu vou dizer. Irmãos, no meu entendimento, por isso que eu gostaria que Fábio reforçasse o ponto de vista dele, no meu entendimento, eu não posso fazer, dentro desses dons, ainda tratando da divisão, entendam? Eu não posso entender que uma pessoa que não se prepara, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não se debruça sobre a palavra, uma pessoa que não vive em constante leitura da palavra, o Espírito Santo coloca na cabeça dele nada. Inclusive ensinar, viu, irmãos? A pessoa que precisa eu entendo que essas pessoas, se a gente entender no sentido mais aprofundado da palavra, é como de fato o irmão Fábio já falou durante toda a lição, que esses dons são manifestações sobrenaturais. E aí, Fábio, eu entendo que a pessoa precisa se esforçar também no sentido de buscar, de estudar, de se debruçar sobre o conteúdo,
para que possa ter mais entendimento e possa ser usado melhor nesse sentido. Entende? Então, ao tópico, eu teria esse comentário a fazer. E quanto à divisão didática, eu discordaria do sentido de que essa classificação bíblica, citando um teólogo, ela tenha alinhamento. Entende? Somente com esse sentido. Mas eu queria que você fizesse esse comentário que eu citei aí. Eu vou tentar aqui, tanto concordo, como vou colocar a ressalva em cima da ressalva, né? Porque, obviamente, eu vou dizer de mim, né? Quem sou eu, né, para falar do teólogo Stanley M. Orton, homem que tem uma teologia sistemática muito boa, mas o que eu acredito aqui que possa ter ocorrido é que os termos que ele utilizou são termos que podem trazer uma certa dubiedade, uma certa confusão. Talvez ele pudesse ter utilizado outros termos, não sei quais, mas quando ele fala assim, dom de ensino ou pregação, então muitas vezes ele está categorizando, juntando a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e a pregação e ensino como se fosse uma coisa só, como uma se dependesse da outra, e a realidade não é assim. Há pessoas que podem pregar e pessoas que podem ensinar sem ter o dom da sabedoria ou a palavra da ciência. Obviamente não vão ter a mesma eficácia, mas podem. A mesma coisa os dons de ministério. Há pessoas que podem ter ministérios na igreja, fazer algumas coisas, mas não é necessário ter a fé, o dom de curar, esses dons espirituais. E também, da mesma forma, muito mais adorar. Dons de adoração. É evidente que, mesmo quem não é batizado com o Espírito Santo, ele consegue adorar a Deus. Sim. É claro que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, que aquele que ora em espírito, ele ora melhor, ele ora bem, porque o seu espírito consegue se expressar de uma maneira mais intensa, mais vívida, mais profunda. Mas não quer dizer que eu, sem ter este dom, ou sem ser batizado, não consiga adorar. Então, a ressalva é que não está errado, mas ele pode levar ou induzir uma confusão. Outra coisa que existe, bem parecido sobre isso, existe uma confusão, e é como que você estava dizendo e concorda com esse questionamento que nós estamos fazendo. Porque alguém chega e diz assim, olha, fulano não é batizado. Mas aí chega outra pessoa e diz, mas ele prega tão bem, ele ensina tão bem. Então a pessoa subentende que pregar ou ensinar bem é uma característica advinda do batismo ou um dom espiritual advindo do batismo com o Espírito Santo. Só que não compreende que são coisas diferentes. Você pode pregar muito bem e sem ser batizado com o Espírito Santo. Haja vista os tradicionais, haja vista os reformados, haja vista presbiterianos, congregacionais e outros que não acreditam no batismo com o Espírito Santo e têm uma maneira de pregar e de ensinar também excepcional. Tanto é que mesmo no meio nas escolas teológicas assembleianas, existem irmãos que não são pentecostais, ensinando exegética, ensinando história, ensinando os mais variados cursos lá dentro. Pode haver. Por quê? Porque, apesar de lógico, se você tem o Espírito Santo, você tem uma capacitação a mais, espiritual. Mas há pessoas que estão extremamente capacitadas humanamente falando. E elas conseguem exercer. Então, nós devemos fazer essa separação, essa distinção, para não haver esta dúvida. E entrando aqui no subtópico de número 4, para o que for útil, o que nosso irmão já até disse, né? O Espírito Santo distribuiu os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Você tem alguma coisa a nos acrescentar, a nos dizer sobre este tema? Fábio, eu gostaria que você opinasse. É somente uma opinião. Que eu sei que essa opinião vai enriquecer esse parágrafo. Mas veja, você não concorda comigo, a gente que está ali na frente, na evangelização, por exemplo, que as pessoas que estão, vamos dizer assim, nessa linha de frente, elas sejam necessários de dons
de cura, para que aquela pessoa que, enquanto prega, chame pessoas que estão enfermas à frente, dentro de uma evangelização, e aí a gente possa fazer oração de cura e a pessoa ser curada. Entendam, a gente não está dizendo aqui que a gente vai fazer agora oração de cura para curar todo mundo. Fazendo um alinhamento com todo o texto da lição, esses são dádivas dadas por Deus e essas coisas são feitas quando Deus permite, né, em sua soberania. Uma pessoa que, por exemplo, é evangelista, e aí ela precisa, por exemplo, utilizar o dom de variedade de línguas numa pregação de missão em meio a uma comunidade que, porventura, seja de outro idioma, não é verdade? Ou ainda aquelas irmãs que estão em constante oração no círculo de oração, para que elas sejam dotadas de dons de revelação e profecia, para que ao orarem pelo corpo da igreja, Deus mostre interesses que ele tenha, porventura, com aquela sua comunidade. O que é que você acha desse ponto, fazendo um rebate para você que me lançou essa questão? Eu acredito sim, como você está dizendo, acredito que é extremamente pertinente. Eu acho que não só pertinente, mas se nós somos nos debruçar na leitura, no que nosso Jesus tem nos ensinado, é algo que é exigido, acredito eu. Porque Jesus mesmo disse, quando chegou depois da transfiguração, havia discípulos dele ali numa luta grande, orando para expulsar um demônio ali, e no final não tiveram êxito. E depois Jesus chegou lá e resolveu tudo, mas teve o adendo que ele disse, que faltou jejum e oração. Que deveria existir uma preparação, eles deveriam estar preparados, não no sentido de pensar em expulsar demônios, mas que no momento que os demônios aparecerem, porque ninguém sai à busca de demônios. Ninguém, aqui a gente é exorcismo, né? Não é filme que a pessoa vai sair exorcizando as pessoas. Nem vamos entrar dentro de hospitais agora, porque possuímos dom de cura. Né? Não tem Vamos sair sentido. resolvendo agora o problema do mundo com dons de cura. Mas o que Jesus está dizendo é que nós devemos estar sempre preparados para que, se eu estou no meio, na linha de frente da evangelização, eu tenho que pedir certos dons. E principalmente quando eu estou pregando. Aí é a diferença do que nosso irmão está dizendo eu não vou chegar e dizer, olha, você que está doente, vem cá, não. Eu estou pregando. E muitas vezes, dentro da pregação, sem querer trazer nada à mente, mas muitas vezes eu falo de uma cura e do que Deus pode fazer. Eu não estou chamando ninguém, mas muitas vezes alguém diz, rapaz, eu acredito. Eu estou com a enfermidade, eu tive fé, eu creio. Agora ore por mim. Aí chega uma situação difícil, não chega. Porque aí muitas vezes você não está oferecendo, mas você está pregando. Você está falando e você tem que estar preparado. Os discípulos naquele momento se viram envergonhados, né? Porque era aquele tumulto e o povo dizendo, e cadê esse poder? Cadê? Por que não consegue expulsar? É necessário a gente ter uma preparação. Até sobre as línguas, eu estava lendo aqui em um livro falando sobre a importância dos dons de línguas. Muitas vezes, até na questão missionária, existia uma mulher que ela tinha o dom de línguas, ela foi para Israel. Ela não orou a Deus pedindo para ser missionária e aprender nada, nem pregar em línguas. Ela tinha viajado para Israel. Como o sonho de muitos cristãos, ela teve a oportunidade e a graça de viajar em Israel. E era uma pessoa pentecostal, batizada com o Espírito Santo, falava em línguas. Mas não foi lá neste intuito nem de ser missionária, nem de pregar. Ela estava a passeio, viajando. Foi lá no Muro das Lamentações. E quando chegou naquele lugar que remete a uma espiritualidade, né? Sem dúvida. Aí ela começou a orar, e de repente ela começou a falar em mistério. Começou a falar em mistério, e como mistério, né, ela não sabia o que estava falando. Mas ela começou a perceber um pouco que havia algumas pessoas que estavam observando ela. E diz que depois que ela saiu daquele lugar, ela foi fazer as compras, foi andar em outros lugares, aí chegou uma mulher israelense. E começou a falar com ela, na língua dela, lógico. E diz que, de repente, ela começou a responder em mistério. Glória a ela Deus. continuava não sabendo o que estava, mas estava respondendo. Glória a Deus. E diz que passou um bom tempo a mulher andando com ela, e ela falando em mistério, e uma falando com a outra.
E disse que passou muito tempo, até que ela disse, a israelense disse Shalom, e a outra disse Shalom, e ela foi-se embora. E depois alguém chegou e disse, mas rapaz, você Como fala, foi você isso? fala hebraico? Eu disse, eu não. Aí ela foi explicar, né, que no dom que Deus utilizou naquele momento. Existem N testemunhos, agora são pontuais. Nós devemos separar. Dom de línguas não é muleta para quem não vai estudar, para missionário que não quer estudar línguas. Ah, eu vou lá. Existiu isso no passado, né, para a gente prosseguir, mas existiu no passado missionários que empolgados, mas infelizmente por falta de instrução. Aí eles disseram, não, eu não preciso de estudar línguas. Eu vou chegar lá num país que eu nunca vi na minha vida e Deus vai me dar... Mas não foi assim. E muitos morreram assim, viu? Não, e não só isso. Existia as duas coisas. As pessoas... Havia missionários que iam e não buscavam aprender a língua e a cultura, e lá sofriam porque não conseguiam falar, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com a preguiça. Se existe uma urgência de você falar um mistério, uma língua que você... Uma urgência. Agora, se você sabe que você vai ser um missionário, existe toda uma preparação para você viajar para aquele país. Ou você deseja ser missionário, né? Aí você tem tempo para fazer. Então, se existe tempo, Deus vai cobrar que você se prepare. Se existe uma urgência, é outra coisa. Você caiu, de repente, foi sequestrado e jogaram você num país. Aí, talvez, Deus lhe use. Agora, se você preparou... E outro problema que existia, as pessoas também não queriam remédio. Porque eu tenho o dom da cura, porque Jesus cura. Aí a pessoa muitos cristãos morreram, infelizmente, missionários, porque botaram isso na cabeça. Eu não preciso de remédio, porque se tem a cura, e nós temos que a Bíblia não trabalha desta forma, né? Para passar para o próximo tópico, isso que Fábio acaba de dizer, o nosso diácono Fábio acaba de dizer, irmãos, ele remete ao versículo 11 do nosso tópico, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo particularmente a cada um como quer. Não é de acordo com o seu... Lógico, não estamos dizendo aqui que você não deva pedir os dons, e inclusive os dons que mais lhe interessem. Mas Deus dá conforme a igreja e conforme ele vê a necessidade de que isso aconteça. Então, a síntese do tópico 2, Fábio, para a gente passar para o tópico 3, diz: o uso de dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Amém. E o nosso tópico 3 nos diz assim: os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai e o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. O subtópico 1 diz assim: diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, atribuído ao Espírito. Diversidade de ministérios, relacionado ao Filho. E diversidade de operações, como a ação do Pai. Então, o que nosso irmão Jonas tem a falar aqui sobre esses diferentes dons, essa diversidade de dons? Irmão Fábio, e os irmãos ouvintes? Esse, para mim, é sem dúvida um dos tópicos mais importantes dessa lição. Mas eu digo no sentido de aplicação, Fábio. Porque veja aí, eu peço ao irmão Fábio, por favor, que lance na transmissão o capítulo 4 e o versículo 10 da carta de 1 a Pedro, que vai dizer, eu vou pedir para que o irmão Fábio lance na transmissão, para os irmãos acompanharem. 4 a 10? 1 4, 10. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ora, Fábio, a graça variada, o amor do Senhor,
não é? Então, eu entendo que essa diversidade de dons, ela faz um paralelo com uma revista bíblica, que eu, salvo engano, foi o pastor Elienay Cabral, ou foi o pastor Elinaldo Renovato, que ele fala sobre a mordomia cristã, não é? Ele fala sobre a mordomia cristã. Os dons, eles são concedidos a nós para que seja executado segundo essa medida, né? Essa atuação da diversidade da Trindade, até como diz lá em na carta, na leitura bíblica em classe, de 1 Coríntios 12, 4 e 6, que fala na Trindade, fala em Deus, o Espírito e Cristo, né? Então, amados, eu queria fazer aqui agora uma leitura que diz assim, a Bíblia NVT, ela diz assim: Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Ora, que coisa, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Isso faz um paralelo com o que foi dito anteriormente. Façamos bom uso desses dons, né? Existe essa diversidade de dons. E aí, irmão Fábio, infelizmente, aí a gente vai passar para alinhar-se com o segundo tópico o segundo subtópico dessa unidade, que fala sobre unidade, né? Ora, existem manifestações de diferentes dons. Todos estes são para a utilização de edificação pessoal e também para edificação na igreja. Utilizemos esses dons, não é verdade? Vamos utilizar esses dons para aplicação da obra e crescimento do evangelho. Vamos utilizar esses dons para aqueles irmãos que o irmão que tem uma palavra de sabedoria, aquele irmão que está precisando de uma determinada instrução, aquela pessoa dê uma palavra de instrução. Então eu entendo, Fábio, que essa medida de fé que é lançada pelo apóstolo, ela diz justamente isso. Vamos usar conforme a multiforme graça de Deus, a variedade que Deus deu para o crescimento da obra. Veja no versículo 11, por favor, Fábio, eu queria que você colocasse 1 Pedro ainda, o capítulo 4 e o versículo 11, e se possível na versão NVT, diz assim: você tem o dom de falar? Então faça de acordo com as palavras de Deus. Você tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Não é verdade? E aí, Fábio, eu quero que você faça o gancho dessa unidade dessa fala com o segundo tópico que trata da unidade. Eu queria trazer até outra referência diferente aqui, que nós estávamos acompanhando aqui, que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou entrar aqui, vou mudar só a versão. Importante, irmãos, que vocês acompanhem vejam essas variações bíblicas, porque tratamos de uma escola bíblica, né, Fábio? verdade. Então a gente está lidando com a Bíblia. Vocês estão vendo que a gente está enfatizando a leitura bíblica em sala. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 14. A partir do 14, mas a gente vai ler só o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E diz aqui na sequência sobre a mão, sobre o pé, sobre o olho, sobre que cada parte do corpo tem a sua função, a sua funcionalidade. Está falando da diferença, mas no final está dizendo que todos são o quê? Um só corpo. Nós sabemos que é evidente, tem coisa que o nosso corpo é tão perfeito, mas também a gente é tão frágil, que quantas pessoas muitas vezes por uma infecção que surgiu muitas vezes no dedo da mão ou do pé, granguenou e você teve uma infecção generalizada por muitas vezes um furo num prego e você pode morrer. Muitas vezes foi só seu pé que se foi furado ou foi ferido, um corte, muitas vezes tão pequeno. Então muitas vezes nós devemos entender esta diversidade, muitas vezes, mas esta parte é tão pouco usada, mas eu não uso. Esta parte do meu corpo eu uso menos, mas ela é importante. Nós devemos tratar cada irmão, cada pessoa da igreja com extremo cuidado, com extremo zelo. Porque se ela não estivesse lá,
a igreja como um todo, ela sentiria falta. Faltaria um membro, faltaria uma parte. Sempre tem alguém, nós vemos que cada irmão, ele tem a sua maneira de servir a Deus, de pregar a Deus, de falar de Deus. Então nós devemos entender que toda esta diversidade de pessoas, de dons, de maneiras, de formas, de funções, todos são diferentes. Mas no final formam o quê? Um único corpo. Um único corpo. No final, eles são uma única. Eu disse na lição passada uma coisa que era necessária, para a atuação do Espírito Santo, para a atuação do pleno exercício da função, da capacitação que o batismo no Espírito Santo nos dá. Como é que eu posso usufruir esta capacitação, sentir este poder pleno? Porque muitas vezes uma coisa é eu ser batizado. Eu fui batizado. Mas muitas vezes hoje você não sente mais esta presença, porque falta alguma coisa. Uma das coisas que falta, a Bíblia fala de duas coisas. Estavam unidos e unânimes. Muitas vezes o corpo está unido, mas um contra o outro. É a mesma coisa quando você coloca um órgão que não é seu, aí o organismo quer rejeitar aquele órgão. É a mesma coisa que você tem um dedo seu, mas aí seu corpo agora decidiu que aquele dedo já não lhe pertence. Agora ele vai lutar contra aquele dedo. Ele vai lutar contra um órgão seu. E se acontecer isso, o que acontece? O corpo todo começa a perecer, começa a falecer. Deve existir o quê? União e unanimidade. É o que eu disse na igreja. Por quê? Eu disse na sala das irmãs na lição passada. Porque normalmente, e as pessoas não entendem, mas aí quando você vai para a Bíblia mostra na prática aquilo que ela explica na teoria. Porque quando é numa festividade, quando um pregador começa a falar uma palavra, aquela palavra abençoada, toda a igreja começa a pegar fogo. Por quê? Porque existe não somente a união, mas a unanimidade. Todo mundo está não somente ouvindo, mas está concordando. Mas quando muitas vezes o pastor ou alguém que vem de fora traz aquela mensagem que muitas vezes ela não desce direitinho, não. Ela fica ali entalada. Aí ninguém, é o que o pastor mesmo disse, e todo mundo disse, porque ninguém glorifica. Não quer dizer que aquela mensagem não era para trazer a mesma alegria. A questão é que uns estão se alegrando e se alimentando, mas outros estão engasgados ali, ó. Aí por falta dessa unanimidade, no passado da nossa igreja, da Assembleia de Deus, quem já conhece, quem viveu sabe, muitas vezes era o chicote estralando na palavra de Deus. Era a cipuada na costa dos crentes. Era palavra pesada, não era palavra pesada no sentido de você estar agredindo, mas era uma palavra que ela buscava chamar ao arrependimento. A palavra de Hebreus que diz que a repreensão que não era de presente, fruto de gozo, né? Mas depois... Porque era para trazer a vida. Mas o povo se alegrava, o povo chorava. Quando você recebia uma exortação, um conselho do pastor, uma palavra, você não ficava revoltado com o pastor. Você não ficava triste com o pastor. Você ficava triste com você mesmo. Você ficava revoltado com você mesmo, dizendo, como é que eu pude fazer isso? Você se envergonhava, né? Essa fala que o irmão Fábio faz, irmãos, agora, ela está totalmente alinhada com a próxima lição. É importante que os irmãos acompanhem as lições, né? E as próximas lições, Fábio, veja que a gente vai tratar sobre frutos do Espírito. E muito disso que Fábio está falando... E eu disse ao irmão Ezequiel Moraes, que nos assiste agora nessa transmissão, eu conversei com ele essa semana, Fábio, é porque os crentes se orgulharam dando lugar à carne e tiraram do Espírito. Então, muito disso aí também acontece, né? Mas somente para explicar, irmãos, a questão da unidade que o irmão Fábio está trazendo aí. E se nosso irmão Jonas quiser acrescentar aqui mais alguma coisa, antes de nós irmos para a conclusão. Fábio, eu tenho somente uma nota muito rápida. Os irmãos perceberam que nós unimos os tópicos 1 e 2 desse segundo tópico e também já se avançam as horas. Mas vejam, Fábio, eu só queria fazer uma nota que quando diz um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está aqui no nosso tópico da lição 2, se trata de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, né?
eu acho importante, Fábio, aquilo que conversávamos outro dia, que entre o capítulo 12 de Coríntios e o capítulo 14, que trata de dons, nós temos a virtude do amor. Nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios, inclusive a epígrafe da palavra diz assim: o mais importante é o amor. Né? Na versão Almeida corrigida, revista corrigida, a epígrafe do capítulo diz a suprema excelência da caridade. Ou seja, ela está dizendo justamente isso. O mais importante é o amor. O apóstolo Paulo ele fala sobre, dentro dessa questão de unidade, irmãos, percebam que muitos crentes, e vocês precisam entender isso, muitas pessoas se ensoberbeceram por causa dos usos dos dons. Existem pessoas, irmãos, que por causa que receberam o dom da pregação, um dom de pregar bem, um dom de eloquência, se ensoberbece. Aquele irmão que ensina bem, que tem uma dotação espiritual para o bom ensino, pastores, irmão Fábio, que tem dotação para o bom ensino, na maior parte das vezes são soberbos, então eles não têm amor. E quanto disso não foi trazido, e às vezes acontece muita manifestação em culto, irmãos, o culto ele tem que ser o que Fábio acaba de dizer, ele tem que ser inteligível. Diferente das línguas, né, Fábio? O culto, inclusive as línguas também precisam ser interpretadas, né, Fábio? O culto ele tem que ter essa interação, mas a edificação é em unidade. Nós estamos aqui em unidade. Nós pregamos os dons por uma questão de unidade. Assim diz a versão, a verdade prática da própria lição. Então, os irmãos que porventura possuam os dons, entendam que os irmãos que não possuem dons, eles precisam alcançar dons, certo, Fábio? Os irmãos que já possuem maior experiência precisam agir com amor para que o evangelho possa crescer e todos alcançamos a multiforme graça de Deus, de 1 Pedro 4:10. Eu somente, Fábio, eu queria fazer essa nota, porque na sala das irmãs, em uma certa aula que dei, foi levantado que algumas vezes pastores, entendam, irmãos, que a gente está falando aqui com reverência, mas alguns pastores agiam com truculência no passado na repressão dos dons espirituais, né? Então, ora, porque havia, naturalmente, Fábio, muita meninice, havia infantilidade. Então, é isso que a gente está querendo trazer. Os dons, eles são para entendimento da igreja, para edificação da igreja, mas, no entanto, como dizia um pastor, um amigo professor, todavia, contudo, entretanto, esses dons, eles são para edificação corporal, mas não para bagunça e desordem em culto. Amém? A unidade, a unanimidade, ela não foi... aliás, a unidade, ela não deve ser perdida. E não há, Fábio, eu entendo que eu não acho que hoje exista supressão de dons. Não, eu não entendo que haja supressão de dons. No entanto, essa busca por parte dos irmãos talvez tenham sido suprimidas porque alguns irmãos agiram de forma truculenta com alguns outros irmãos mais infantis que precisavam de comidas sólidas e eles ainda estavam tomando o leitinho lá. E aí, então, irmãos, aqueles que têm maior experiência precisam entender que essa diversidade de dons, elas não categorizam dons em superioridade, mas eles precisam que os irmãos ajam de forma unida. Então, nós vamos trazer agora a nossa conclusão. E a conclusão nos diz aqui: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. E para concluir a nossa lição, pergunta aqui nosso irmão Jonas, tem alguma coisa para complementar aqui, nos dizer? Para Irmãos, nós eu finalizarmos? somente peço a vocês vejam, eu sempre mostro aqui em cima, no tópico da lição, eu creio que a lição de vocês, elas também vêm com aquela frase, o jogo de palavras do Evangelho quádruplo, né? Que tanto estudamos. Eu só queria fazer que dentro dessa atualidade dos dons, ela
faz necessidade para se alinhar com aquilo que o pastor A.B. Simpson falou no passado, a irmã Amy Semple McPherson, né, que foi do Evangelho Quadrangular, falou no passado, e nós assumimos como uma verdade pentecostal e também podemos dizer que é uma verdade bíblica. A atualidade dos dons ela é necessária porque ainda Jesus salva, ainda Jesus cura, ainda Jesus batiza no Espírito Santo, glória a Deus, e Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Então, os irmãos que precisam buscar essa atualidade, precisam ter essa certificação, porque está sendo estudado durante todo esse mês e durante todo o trimestre, a presença do Espírito Santo, ela não vai se encerrar, Fábio, e essa promessa é atual para os nossos dias de hoje. Então, irmãos, eu só queria fazer uma nota, Fábio, para que os irmãos busquem os dons espirituais. Edifiquem-se os que já possuem dons espirituais e que trabalhamos em unidade para que até a vinda de Cristo consigamos o maior número de pessoas para conversão e salvação aqui na terra. Amém. Glória a Deus. E só para terminar eu também do que ele já disse, para que nós não ficamos como uma cadeira de um pé ou de dois pés, né? Ficar manco, aleijado, né? Aí o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são importantes. Mas se tudo for isso, vai virar um banquinho Perfeito. de uma perna só. Perfeito. Tem que salvação, tem cura e tem que pensar também, Jesus está voltando. Tudo tem seu lugar. Tudo tem que ser organizado na nossa fé, na nossa crença, né? Nós devemos hoje, nesse momento, nós estamos estudando esse tema. No passado estudamos outros, no futuro nós estudamos outros diferentes e todos vão o quê? Se alinhar juntamente. Tudo que nós vamos aprendendo aqui é pensando na salvação de almas, mas pensando também em preservar os que estão aqui. Pensando em edificar mas pensando em levantar aquele que está caído. Pensando no que está enfermo, mas pensando também naquele que está bem de saúde. Tudo a gente tem que pensar ao mesmo. Não é fácil, porque a gente tem que entender que ser crente não é fácil. Aceitar a Jesus, receber a salvação é fácil porque é de graça. Mas permanecer salvo é um trabalho difícil, porque ele exige muito cuidado, exige muita dedicação naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Para nós nos mantermos perfeitos, né? Muito bom colocado. Até porque, né, Fábio, a salvação não deixa de ser um dom também, né? Exato. E assim como o dom da salvação, ele pode ser perdido e assim cremos, o dom espiritual, ele também pode ser perdido, vista a extinção da presença do Espírito Santo. Então, nós agradecemos aqui. Primeiro, agradecer aqui ao nosso irmão Jonatas, nosso irmão auxiliar Jonatas, por estar aqui comigo aqui, ajudando na Escola Bíblica Dominical. Agradeço aqui a sua presença, agradeço aqui a sua sabedoria, seu ensino, sua humildade em ter nos acompanhado. Como eu já disse no início, agradeço também ao nosso pastor, ao nosso irmão superintendente pela oportunidade e também agora cedo aqui também ao nosso irmão Jonatas, os seus agradecimentos aqui. Amém, irmão Fábio. Eu agradeço primeiramente a Deus, sem dúvida. Hoje passamos do horário, não foi, Fábio? Eu creio que a gente passou um pouquinho do horário proposto, né? É porque a gente, como é um modelo novo, então a gente está ensaiando, viu, irmãos? Ultrapassou um pouco aqui. É verdade. Eu agradeço, como eu disse, né? Primeiramente a Deus. É uma oportunidade ímpar. Eu e o irmão Fábio temos uma longa amizade. Ele sabe que isso aqui não é retórica. Eu acho que a gente passa mais tempo conversando, né, Fábio? E estudando as coisas do Senhor em alegria. Para mim é uma oportunidade ímpar estar junto com o professor Fábio ministrando essa aula da Escola Dominical. Também agradeço ao pastor Ednilson Moraes pela confiança. Não posso deixar, eu costumo dizer, Fábio, que se há uma responsabilidade que o pastor solta pesada nos irmãos, é a responsabilidade de dar aula numa escola dominical. É uma responsabilidade, irmãos, essa de ensino, é uma responsabilidade muito pesada para a gente que vem aqui ministrar e ministrar o ensino, procurar ministrar da forma mais correta. Também agradeço ao presbítero Everaldo Lopes, ao nosso superintendente, pela confiança também cedida a mim em ministrar essa aula, também junto com o irmão Fábio. Eu convido agora também o nosso irmão Jonatas, para terminar, ele iniciou. Convidar ele para ele encerrar o nosso trabalho com oração. Amém. Em reverência, irmãos, aí na sua casa, dobre sua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus.
Pai eterno, santo, justo e bom. Tu que estás presente por todas as eras, Senhor, e aqui estás presente conosco, aí na casa desse irmão que está em casa assistindo essa transmissão e aprendendo mais da sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Estende as tuas mãos, Senhor, abençoadoras, dá-nos um culto enriquecido, um culto bíblico, um culto cheio dos teus dons e manifestação do teu santo poder. Cura, Senhor, aqueles que estão necessitados de doenças. Salva, Senhor, aqueles que precisam alcançar a tua santa salvação. Também te pedimos, Senhor, olha para, Pai, o nosso ministério. Olha, meu Deus, os músicos da igreja. Olha os setores que precisam da tua ajuda, Senhor. E estende, meu Espírito Santo, uma intercessão sobre os tais lugares. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, te pedindo direção para que possamos cultuar a noite da melhor forma possível. Amém.